onde nós temos um tanque de água e um tanque de água residuária de silvicultura, aplicando em 10 hectares de tífico. Isso era ovinos. Durante 5 anos nós mantivemos um rebanho alto de ovinos, aí variando de 60 a 100 ovinos por hectare. Tá? Depois acabou para ter ovino e hoje é cruzerado de elite nessa área. Mesma área. Nessa área aí a gente costuma aplicar o dejeto. Depois que aplica o dejeto, aplica 1 a 2 horas de irrigação para limpar o sistema. Por quê? O problema é que hoje as rações de suíno tem muito cálcio. Se você não fizer isso, está incrustando muito óxido, oxalato de cálcio no tubo de PVC. Estrangula a passagem do tubo. Fecha o tubo. Isso é um problema sério. Então tem que fazer esse negócio direito. Tá? Senão não dá para usar. Esse é o experimento que eu falei lá na universidade, que nós chegamos a produzir quase 6 mil quilos de matéria seca a cada ciclo de 28 dias, tá certo? Aplicando 200 metros cúbicos de água residuária de silvicultura por ano. 200 metros cúbicos de água residuária de silvicultura é nada, é como se fosse uma chuva de 20 milímetros. 200 metros cúbicos por hectare é isso. No ano inteiro tem uma chuva de 20 milímetros. Então, a gente tem que ter cuidado com os dados que chegam no Brasil de interpretação de uso de dejeto. Chega muito dado, vai de Dinamarca e da Holanda, que os caras têm 6 a 8 meses de neve, e lá eles falam que pode aplicar só 40 metros cúbicos de dejeto por hectare por ano, e não pode aplicar mais. Eles têm um solo completamente diferente do nosso. Nosso solo é uma máquina de comer matéria orgânica. Você pode jogar 10 toneladas por hectare de matéria orgânica, porque não consegue juntar matéria orgânica no solo. Você vai fazer a análise da 2, 3%. É assim? Pode usar torta de fio, pode usar o que vocês quiserem. O pessoal da usina está acostumado, cansado com fazer isso. Não consegue, porque digere tudo. Solo tropical é uma máquina de digestão. Então, a segunda-feira passada, agora dia 12, a Renata, minha orientada do doutorado, defendeu tese. Nós aplicamos até 6 teses de doutorado dela. 600 metros cúbicos de dejeto por hectare, monitorando o solo. Quando você começa a fazer análise do solo, a partir de 60 centímetros de profundidade, o solo já está empobrecido. Por quê? Tinha braquiária, marandu em cima do solo. Produção altíssima. Então, a gente tem que ter cuidado para interpretar esses dados aí, né? Então aquilo que eu falei, reduz até 80% do custo de produção quando você faz essa adubação. Por quê? Porque o dejeto é muito rico. Hoje eu dou assistência a vários integrados da Sadia. A Sadia me contratou para dar assistência a integrados dela no Brasil inteiro. Vai estar trabalhando em Lucas do Rio Verde, na região de Brasília e na região de Uberlândia. Isso é uma tabela que eu criei para a Sadia. O padrão Sadia é 4.400 animais por galpão na terminação. E essas são, eu botei aqui a média de cada elemento químico que a gente faz análise na lagoa de dejeto antes de aplicar. Olha só, para esse tipo de produção, o que o cara está economizando de adubo, R$154 mil por ano. Isso dá para irrigar 10 hectares. Isso é muito dinheiro que o cara economiza em adubo. Certo? Água residuária de ordenha. É muito mais complicado que a silvicultura, mas dá para trabalhar também. Isso é uma fazenda típica, né? Foi eu que fiz esse projeto, a gente tem acompanhado, ainda quarta-feira aqui nessa fazenda, aí entre Rio Paranaíba e Carmo do Paranaíba, onde toda a água residuária sai da ordenha, cai nesse separador de sólido ali, ó, de cima, esse aqui, que nada mais é do que um labirinto, tá certo? Depois cai numa caixa, a tomada dessa caixa uns 10 centímetros acima do fundo, para ficar mais sólido ainda, e depois que vai para o biodigestor. A eficiência do dejeto bovino no biodigestor é menor que o de suíno. Mas mesmo assim, esse sistema aí, ó, toca um motor de Santana adaptado para gás, tá? E um gerador de 50 kVA. Esse projeto está fazendo agora 2 anos e meio agora, funcionando. Então eu estive nessa fazenda quarta-feira para ver como é que estava lá. Hoje eles estão aplicando essa água residuária em alfafa, tá certo? Típico 85 e milho, para a produção de silagem. Aí estão as caixas separadoras, né? E aí a bomba que joga para o tanque, e do tanque joga na cana. Esse ano não está jogando na cana mais, porque não tem dejeto suficiente para jogar na cana. Está jogando no típico 85 no pasto, na alfafa, que é uma área de alfafa, e depois também joga no milho. Bom, toda vez que você planeja irrigação, hoje um custo considerável é energia elétrica. Então você tem que planejar esse sistema para irrigar basicamente à noite. Somente nos meses realmente que você precisa para irrigar algumas horas durante a manhã.
mas basicamente à noite. Por quê? Irrigação é todo esse conjunto de coisas que você tem que pensar aí. Não é só água, é muito mais do que isso, né? Porque se você não pensar nesse conjunto de fatores, você não tem sustentabilidade do negócio. E a maior parte dos projetos, independente de ser irrigado ou não, pecam na gestão. Esse é o grande problema. Então, vários artigos têm saído aí em função de consumo de água pelo ser humano. Nós temos que lembrar o seguinte: planta para produzir precisa de água. Essa água tem que vir da irrigação da chuva. Não tem como. Se você produzir 1 tonelada de carne, você gasta em média 7.700 toneladas de água. Então, é muito alto. Então tem um artigo aí que o Roberto Rodrigues escreveu na Folha, que foi muito interessante, que ele chama a atenção para vários fatores, né? O desenvolvimento que vários povos tiveram com a irrigação, desde a época do Egito Antigo, tá certo? Nas épocas modernas, como o Vale do Colorado nos Estados Unidos. Então, é um artigo chamando a atenção que o Brasil realmente tem que usar esse recurso, tá? Mas você tem que usar com gestão. Não pode permitir realmente o uso indiscriminado. Isso nós concordamos com isso. E depois todo mundo tem água, depois vai irrigar, como é que vamos fazer? Muitas bacias já estão cobrando água, né? Então, às vezes o cara investe em irrigação e compra um equipamento desse, que lá em Uberaba custa 20, 30 reais, para manejar a irrigação, que é o butinômetro, na botina. Então é difícil um negócio desse. Tem meios de você fazer isso mais técnico. Esse é um equipamento desenvolvido pela equipe do professor Rubens Alves de Oliveira, de Viçosa, chamado irrigâmetro. É um equipamento que simula a evapotranspiração. E ele é muito interessante porque o custo é baixo e muito fácil de manejar. Por quê? Existe esse copinho verde aqui, ó, que na realidade é um copinho oco, onde você regula o nível da água dele. Isso já está estudado. De maneira que ele vai perdendo água por evaporação. Quando ele perde água por evaporação, aqui tem um tubo de vidro, tá? E está ligado no copinho. Então quando ele perde água, a água vai descendo nesse tubo graduado. Então no final do dia você sabe quantos milímetros de água você perdeu. E a gente costuma fazer o balanço semanal. No final da semana eu perdi 50 milímetros de água, então eu tenho que repor na semana que vem 50 milímetros na minha área. Um equipamento desse está custando entre R$ 1.500 a R$ 1.800. Isso qualquer pessoa maneja. Inclusive ele vem até com a régua colorida, que dá para ver aqui, ó, para o indivíduo que não sabe ler. Para manejar isso. Então é um equipamento que a gente gosta muito por causa disso. Claro que tem coisas muito mais sofisticadas e precisas, como estação automatizada. Isso é uma fazenda na região de Selvilha, que tem 2 pivôs irrigando o pasto, que a gente usa uma estação dessa, um software, né? Esse software do professor Everardo também. E manejo, né? Então você não pode permitir que um negócio desse aconteça, quer dizer, um sistema bem montado do lado aqui, e aqui o cara entrando dentro da água para ligar uma chave de faca. A menos que você queira matá-lo, porque está dando um problema na fazenda e acelera o negócio. Não tem sentido um negócio desse. Tá certo? O cara vai tomar um choque e vai morrer eletrocutado. Quer dizer, é um absurdo um negócio desse, né? Não podemos permitir que isso aconteça, porque na realidade geraria um problema muito grande para todo mundo, né? E nós não queremos isso. Bom, como é que está a história agora da pesquisa? Eu tive com o Quinelato há pouco tempo atrás, um mês ou 2 atrás, e ele estava me falando desse sítio, para ele me passou esse slide, muito interessante. Esse sítio, né, eu não vou chamar ele de sítio aqui, né? Sítio lá, mas tem uma chácara, ou um lote, talvez, de meio hectare. Tá certo? E esse pessoal começou a trabalhar com o Quinelato no programa Balde Cheio em outubro de 2008. A média de 2009 era 90 litros por dia. Se você pensar nisso, transformar isso, 90 litros por dia, dá quase 60 mil litros de leite por hectare ano. Você fala, não, vai sair mais, é muito pequenininho. Mas são essas coisas que fazem a gente botar um horizonte para a gente tentar alcançar. Porque um negócio desse é altamente lucrativo, a fácil, né? Então, é um negócio pequenininho, irrigar, é só essa bolinha verde que vocês estão vendo aí, esse quadradinho verde, tá certo? Irrigar. E aí, o piquetinho de 30 metros quadrados, com 2 vacas de piquetinho. Esse cara não tem gado seco aí dentro, é claro que não. Ele já bolou um esquema lá, quando o animal dele fica seco, ele vem pro vizinho e compra uma lactação. É uma estrutura muito peculiar, realmente. Mas é um sinalizador do potencial do tipo de gado. Tá certo? Então é realmente um negócio interessante. Como é que está hoje as pesquisas que nós estamos pensando? Olha, o que a gente está pesquisando? Nós começamos a montar um projeto de pesquisa. Eu vim até os alunos comigo hoje, não vieram, porque
Nós temos um trator solar no campus nosso da universidade, o trator foi disponibilizado para a gente essa semana, nós temos que montar o experimento. Então está montando lá. Nós vamos testar agora 19 forrageiros. Tudo irrigado, sendo que o piquete tem 18 por 54, se eu não me falha a memória, 18 metros por 54, onde 18 por 36 é irrigado e 36 por 54 na medida, né? Quer dizer, mais 18 metros sequeiro. Vamos testar 19 tipos de forrageiros. E nós já estamos testando 7. Então vou apresentar os dados que nós já estamos colhendo há um ano, que começou no início de setembro do ano passado. Em agosto agora está completando um ano. Então já tem dados bastante substanciais. Bombácia? Então observe o seguinte, qual foi a média do primeiro ao sexto